Fala torcedor alagoano, fala torcedor alagoano, tudo bem com vocês? A rodada de futebol alagoano já acabou faz um tempinho. Houveram muitas notícias, muitas mudanças dentro dos clubes aqui de Alagoas. A ASA e CSA trocaram de técnico, tivemos resultados que não foram tão bons para esses clubes. Vamos dar uma passada nessas notícias, dar uma comentada nelas para a gente estar por dentro do cenário do futebol alagoano. Nesse meio do ano, já estamos entrando aí na segunda metade do ano esportivo, segunda janela de transferência está abrindo. Vamos lá. Vamos começar pela Série D, como a gente sempre faz, Asa e Cruzeiro. Não vamos falar especificamente dos jogos. Vamos falar da situação de tabela de cada um. Por onde eu posso começar? Vamos começar falando do Cruzeiro, que está pertinho ali da zona de classificação. O Cruzeiro precisa urgentemente aproveitar essa oportunidade que está tendo da tabela. O quinto colocado está muito próximo ali, está na verdade numa parte da tabela que tem muitos times com 12 pontos. Então assim, o Cruzeiro não pode escorregar, o Cruzeiro tem que aproveitar, por quê? Quando você tem 3, 4 times com a mesma pontuação, você fazendo seu dever, os outros vão acabar escorregando por tabela, porque é questão só de matemática. Os seus adversários, óbvio, nem todos vão poder vencer, porque alguns vão se enfrentar. Então, assim, você conquistar uma vitória e esses times empatarem, você abre pontos deles. E se for uma derrota e você ganhar, você abre mais pontos ainda. Então, o Cruzeiro tem que aproveitar, tem que se motivar nesse local privilegiado que ele está na tabela, que você fazendo seu dever de casa e os outros times escorregando, você pode acabar se estabelecendo lá dentro do G4 e se classificar para a próxima rodada. Porém, repito aqui, o Cruzeiro precisa trazer mais reforços. Trouxe alguns já são titulares, como o Júnior, que vem ajudado na lateral direita, mas precisa de mais. O Cruzeiro precisa. Assim, eu falo isso, mas a gente não sabe a realidade financeira mesmo do Cruzeiro, né? Então, eu não sei o quão eles podem investir nessa janela de transferências para reforçar esse elenco. Porém, se houver a possibilidade, precisa urgentemente trazer peças para ajudar. Até porque você se classificando, a segunda fase vai ser muito difícil. O mata-mata da Série D é muito difícil. Então, assim, torcemos para o Cruzeiro, que ele consiga se manter na parte de cima sem se desgarrar. Agora o Asa. O Asa é o sétimo colocado de um grupo de 8. Então, só de você olhar assim na tabela já dá uma preocupada. Porém, os 9 pontos que o Asa tem ainda dão esperança ao torcedor alvinegro. Por quê? São 3 pontos de diferença para o quarto colocado. O Asa tem 9 e tem esse bolo aí de times da quarta, quinta, sexta colocação que estão todos com 12 pontos, incluído o Cruzeiro. O Asa acabou de trocar de comando técnico, trouxe o Celso Teixeira. Assim, tenho duas visões, né? Eu tenho uma opinião, mas duas visões sobre isso. Eu acho que o Asa bateu um pouquinho de desespero. Já trocou de técnico novamente, porque as coisas não andam. Mas bateu o desespero na questão de... Trouxe um cara muito rodado, um cara um pouquinho ultrapassado, que tem aquela filosofia de trabalho mais pautada no conhecimento sobre a competição. Não vai fazer grandes mudanças assim, táticas no time do Asa. Vai fazer aquele arroz com feijão, muita motivação e tentar apontar os atalhos da competição para o elenco, porque o Celso Teixeira é muito rodado nesse cenário de Série D e C aqui no futebol brasileiro. Mas é aquele nome muito conhecido, meio que também para criar uma casca ali no elenco, dar uma protegida no elenco, porque é um cara que vai bater de frente com as críticas de torcedores, da mídia, mas dentro do campo talvez não sejam grandes mudanças, vai ser uma grande mudança mais motivacional, trazendo o Celso Teixeira. E só para você ver como a situação do Asa não é gritante, mas poderia estar bem melhor. O Asa se ganha duas vitórias nessa sequência que tá vindo de derrotas, teve 4 derrotas seguidas. Se o Asa ganhar 2 ou 1-0, o Asa era o segundo colocado. Então assim, o Retrô já disparou, tá com a vaga garantida, mas ainda tá embolado esse grupo. Esse grupo ainda tem muitos adversários fracos que o Asa pode tirar pontos. Repito também a mesma coisa que eu disse ao Cruzeiro. O Asa precisa trazer jogadores.
Trouxe agora o Matheus Matias, que pode ser um bom reforço para o ataque, pode trazer uma cara diferente, uma característica diferente para o ataque. É um cara muito alto, é um cara de muita bola aérea, pelo menos foi assim que ele se destacou muito no ABC, quando ele despontou no futebol brasileiro. Mas precisa de mais, principalmente setor de meio campo e defesa. Acho que o Asa precisa trazer mais reforços nesses dois aí. Um zagueiro experiente e um meio campista para ajudar principalmente o Anderson Feijão lá na criação. A gente já falou aqui das características do Feijão, que não é um cara tão criativo, é mais um meia atacante, né? Aquele camisa 10 que chuta mais a bola ao gol, que tem uma boa bola parada, mas a criatividade no meio precisa de mais alguém ali para auxiliar o time do Asa. Então, assim, situações não são parecidas, porque o Cruzeiro consegue vitórias e o Asa não, porém a tabela ainda dá esperança para os dois, muito mais para o Cruzeiro, obviamente, do que para o Asa. Mas ainda dá para os dois classificarem. Parece que é um cenário impossível. Nossa, os dois times eram para se classificarem, agora ficou difícil. Mas não é, tem muito jogo ainda pela frente. O Asa precisa só engatar uma sequência de 2 vitórias, 3 jogos sem perder, com 2 vitórias e um empate, para voltar a se estabelecer na competição. Tem que aproveitar agora que já enfrentou o líder, o Retrô já foi enfrentado. Então, assim, o Retrô disparou. Tem que enfrentar esses times aí que estão brigando com ele para subir. Tem que enfrentar esses times aí que tem que ganhar desses times que estão numa situação parecida com o Asa. Inclusive, o jogo Asa e Cruzeiro, o da volta, tem tudo para ser um jogo muito decisivo. Porque pode ser que o Cruzeiro esteja mais próximo da classificação que o Asa, mas o Asa ainda consiga alcançar o Cruzeiro. Então, esse clássico de Arapiraca tem tudo, promete muito para ser o maior clássico de Asa e Cruzeiro no cenário nacional. Beleza? Vamos falar agora sobre Série C, o CSA. CSA que jogou contra a Aparecidense em casa. E eu falei uma coisa no vídeo do CSA e a Aparecidense, no pré-jogo, que era assim: o Aparecidense era um time muito limitado e que eu não acreditava que nem com a chegada do novo treinador ia mudar grandes coisas. E na minha opinião, não mudou grandes coisas. O gol que o Aparecidense faz é uma falha impressionante do setor defensivo do CSA. O Paulo César faz duas coisas impressionantes. Primeiro, o passe que ele dá na fogueira. Alguns torcedores estavam criticando a tentativa de domínio, mas enfim, eu acho que não é demérito do atleta que recebeu a bola. Não me lembro agora quem foi, se foi o Juan, mas o passe foi muito mal dado, dado na fogueira. E aí, quando houve a tentativa de domínio, armou contra-ataque. E o Paulo César ainda toma um traço que, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros, que aquele traço ali que ele toma do Rafael Luiz foi coisa de quem também estava desesperado para consertar a besteira que fez. E aí o CSA sai atrás do placar e só consegue achar um gol numa bola parada, no lampejo do Tomás Baixo. Eu concordo com alguns torcedores que o goleiro aceitar um gol dali, o posicionamento do goleiro estava muito esquisito, mas a bola entrou e o CSA conseguiu o empate. Mas após o empate, o CSA não conseguiu reagir, não conseguiu construir, não conseguiu fazer um jogo que nem fez contra o Manaus, de reação. E eu acho que é por esse motivo do time ser muito inconstante. O time faz jogos bons, sai com vitórias, faz jogos horríveis, tanto fora como dentro de casa, deixa escapar pontos importantíssimos. Se a gente pegar jogo da Aparecidense, contra o Altos, o CSA dispensou trazer pontos muito importantes nessa competição. O CSA hoje saiu do G8. Então, assim, a situação começa a ficar preocupante. Até porque alguns times já estavam engatilhados, já estão se distanciando. Aquela parte mais de cima do G8 está muito distante do resto dos outros times. Então, assim, começa a preocupar o torcedor do CSA. E eu acho que essa inconstância, essa falta de capacidade do CSA continuar progredindo, continuar evoluindo, que o Bergantin não mostrou durante sua passagem aqui. Era um time que melhorou, aí depois piorava, se mantinha numa média mais ou menos ali de padrão de jogo, fazia um jogo muito bom, depois diminuía de novo. Essa inconstância do time do Bergantin foi o que fez ele cair. O Bergantin não teve uma sequência de derrotas assim, que foi aquela situação que, meu Deus, não dá mais, a gente só perde. Não. Mas essa inconstância do Bergantin talvez incomode até mais do que uma sequência de derrotas. Porque uma sequência de derrotas, às vezes, o torcedor aceita que o time é muito ruim e não tem o que fazer. Mas essa inconstância mostra que o time tem a capacidade de jogar um futebol melhor e não consegue. Isso irrita muito o torcedor. E, obviamente, irritou o comando esportivo do CSA. E aí optou por um novo treinador, novo,
que é o Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo vem aí para sua segunda passagem no CSA. A primeira passagem não tem o que reclamar do CSA, né? Na verdade, sim. É, a virada de ano dele de 2018 para 2019 foi um pouco turbulenta, mas a gente vai falar disso agora. O Marcelo Cabo é velho conhecido do CSA, e as lembranças que o torcedor tem do Marcelo Cabo, por sua grande maioria, ele sendo técnico do CSA, é muito boa, porque foi o treinador que subiu com o CSA para a Série A, aquele time que ficou em segundo colocado na Série B, o melhor time da história do CSA, muito provavelmente. Alguns mais antigos podem até discordar e tal, mas em questão de resultado, o melhor time da história do CSA. É, essa virada de 2018 para 2019 foi turbulenta. Alguns torcedores têm não uma mágoa, mas uma precaução, porque a gente sabe que 2019 o CSA começou montando um elenco muito com o auxílio do Cal e trouxe muitos jogadores que não tinham capacidade de jogar na Série A. E aí, mesmo ganhando a Alagoano, fez um início de ano muito ruim, que ajudou também o CSA a cair, porque aquele início de Série A foi terrível, e aí depois teve uma reformulação geral. E após isso, o Cabo foi técnico do CRB duas vezes, e foi campeão alagoano nessas duas vezes também pelo CRB. Ele é tetracampeão alagoano, duas pelo CSA e duas pelo CRB. Então, assim, coceirinha. Então, assim, o Cabo tem uma história muito grande aqui no futebol alagoano, e uma história de resultados não tão ruins. Se você pegar assim na média, um cara com vai para a quarta passagem, mas das outras três passagens não tem resultados desastrosos que o descredenciem tanto como alguns torcedores fazem. Eu não acho que o Cabo é um baita de um treinador que traz coisas muito novas, mas assim, o Cabo, querendo ou não, é um time que faz times mais seguros, times que não sofrem tanto, times que tem a característica reativa, ele é um cara que gosta das linhas mais baixas, gosta de preencher o meio campo. Talvez não seja a situação que o CSA precisasse, mas eu acho que, assim como o Asa fez com o Celso Teixeira, o CSA está fazendo esse tipo de contratação também com o Marcelo Cabo, porque tem que trazer um cara com as costas largas, um cara que aguente a pressão da torcida, um cara que tem uma boa relação com as torcidas, por onde ele passou, tanto no CRB como no CSA. É um cara que sempre tem falas de acalmar a torcida, dar uma diminuída nas crises, conseguir fazer com que o elenco não tente sofrer tanto com esse tipo de crise. É um cara que vai ter essa proteção, vai ter essa cúpula protegendo os jogadores. Isso é importante para esse momento social, para dar uma abafada na crise. É um cara que tem um histórico de quando assume os clubes, consegue uma sequência boa de resultados. É um cara que também tem muito do motivacional, um cara que aposta muito nisso. Então, assim, eu acho que não é só uma questão futebolística. Não é também uma questão só do futebol. Esse ao redor que o Cabo traz. Essa segurança com os jogadores, essa comunicação com a torcida, tudo isso faz a contratação do Cabo fazer mais sentido do que só dentro do campo. Mas vamos falar de dentro do campo. Eu já falei aí mais ou menos como o Cabo gosta de jogar, né? Linhas mais baixas, gosta muito da transição. Mas os times deles são organizados. Isso aí você não pode reclamar do Marcelo Cabo. Os times do Cabo são organizados, eles têm um padrão de jogo. Talvez não seja um padrão de jogo ofensivo, com a bola no pé, troca de passes, como muitos torcedores gostam, mas existe um padrão que não tinha com o Bergantinho. O Bergantinho não tinha padrão de jogo. Vamos falar aqui a verdade, porque o Bergantinho, uma hora, o time jogava com a bola do pé, pressionando, outros jogos eram só bola na área, outros jogos era só bola parada, tinha jogos que os pontos funcionavam, tinha horas que os pontos não funcionavam. Então, assim, o time do Bergantinho era um grande vamos ver o que vai acontecer. Cada jogo era vamos ver o que vai acontecer e vamos ver como o CSA vai jogar. Então, isso aí eu acho que vai ser resolvido. O torcedor pode gostar ou não do padrão do Cabo, normal. Cada um tem o direito de criticar, mas que o CSA agora vai ter um padrão de jogo, vai. Beleza? Último trabalho do Marcelo Cabo foi no Remo, esse ano. E aí foi um altos e baixos. O Cabo até tem uma porcentagem de trabalho, de resultados no Remo bastante positiva. Dos 26 jogos, ganhou 16, empatou 1 e perdeu 9. Isso aí se configura em 62% de aproveitamento. Qual foi o grande problema do Marcelo Cabo? Ele começou a perder, ele começou a ter uma sequência terrível de derrotas e de resultados, justamente no campeonato mais importante do Remo, que é a Série C, igual o CSA. Ele não ganhou na Série C com o Remo. O Remo era a lanterna com ele. Então, assim, mesmo fazendo um início de ano bom, o Remo ganhou do Corinthians por 2-0 na Copa do Brasil. O Remo
teve um primeiro quadrimestre muito bom na mão do Marcelo Cabo, mas quando chegou na competição que mais importa pro ano do Remo, começou a sequência de derrotas e começou a ser questionado o trabalho do Cabo, ele teve que sair. E para piorar a situação do Cabo, o Catalá, que agora é o técnico do Remo, conseguiu uma sequência de vitórias que para muita gente era inexplicável, porque também se questionava muito o elenco do Remo e tudo mais, mas o Catalá chegou só com vitórias no time nortista. Então, ano do Cabo, altos e baixos. Porém, eu acho que o que a gente pode esperar do Cabo nesses primeiros jogos é essa empolgação, essa mudança. O CSA agora vai ter uma sequência de reta final do primeiro turno que vai ser um pouquinho desgastante. E esse retorno também é muito importante, como a gente já vem dizendo. E tem que trazer reforços. Acabou de trazer um Maciel, que é meio-campista. É uma necessidade do CSA. O CSA precisava muito de meio-campista, mas assim, ainda é pouco. Precisa pelo menos de mais uma peça de meio-campista, precisa de mais uma peça de atacante centralizado, precisa de mais uma ou duas peças de atacante de lado, precisa trazer um zagueiro pela direita mais seguro, até porque o Ednei não vem jogando muito. Precisa trazer jogadores. E o Marcelo Cabo vai indicar nomes, isso é certeza. O Cabo sempre indica nomes e sempre traz jogadores da sua confiança por onde ele passou. No CSA, no CRB, no Vasco, ele trouxe todo tipo de jogador que ele gosta, ele sempre consegue trazer. No Atlético Goianiense ele fazia muito isso. Então assim, o mercado do CSA tende a ficar um pouquinho mais quente nos próximos dias com esses nomes. Mas tomara que seja as necessidades do CSA. O Rafael Tenório falou que queria trazer um 10, atacante de lado e centroavante. Trouxe o primeiro meio campista, que é mais um camisa 8 do que um 10. Então, vamos ver aí como são as novidades do CSA. Mas assim, espero que o time melhore bastante com a chegada do Cabo. E agora vamos falar do CRB. CRB que tropeçou mais uma vez em casa contra o Ituano. Fez uma partida que foi também de altos e baixos. A gente vai fazer uma retrospectiva aqui. Mas assim, CRB precisa... eu acho que foi uma partida que o CRB vai botar um pouquinho o pé no chão daquela empolgação de 3 jogos consecutivos. A gente falou aqui, o Ituano não é cachorro morto. Tem que ter cuidado com o Ituano. O Ituano não é um time que de todo ruim. O CSA... Eita, perdão. Eu sei que a torcida do CRB fica muito irritada com essas confusões. Mas o CRB... o CRB começou a partida de uma maneira horrível. Horrível. O Ituano dominou o CRB nos primeiros minutos. Fez gol com a falha grotesca do Diogo Silva. O segundo jogo consecutivo que ele tem falha grotesca. O gol de escanteio do Ceará eu achei uma falha grotesca dele. E agora essa foi pior ainda. A bola nas mãos deixou passar e o centroavante do Ituano, Paulo Vitor, só fez empurrar pro fundo do gol. Depois disso, o Ituano continuou pressionando. Por muito pouco não abriu 2-0. O Viniegas, né? Camisa 10 do Ituano, quase faz um gol na pequena área. Foi um milagre aquela bola não ter entrado. Mas aí depois a gente tem que dar um mérito ao CRB. Por quê? Começou a assumir o campo. O meio campo do CRB começou a dominar. Começou a criar oportunidades. E aí, em 2 jogadas ótimas em transição, que a gente falou muito que o jogo de transição ia ser muito importante nessa partida. Conseguiu achar os gols. Achar não. Construir os gols. É muito importante falar isso. O CRB construiu os gols de pé em pé. Fez um gol ainda anulado, que foi um bom contra-ataque também, mas gol anulado não vale nenhuma. E aí desce pro vestiário pro segundo tempo numa crescente muito boa, porque além dos gols, o CRB criou muito. Teve oportunidade com o João Paulo, que o João Paulo perdeu depois. O CRB pressionou muito, dominou o Ituano depois que tomou o gol. Na verdade, depois que o Ituano perde a oportunidade de ampliar o placar, o CRB domina o jogo, vira o jogo e manda no jogo. Mas aí, no segundo tempo, vem com um time com as linhas mais baixas, a intensidade mais baixa. O Ituano começa a gostar da partida e aí toma o gol de empate. Além disso, de ter tomado o gol de empate, ter deixado a vitória escapar pelas mãos, o banco do CRB continua não agregando muito. O CRB com as alterações não melhorou. Teve uma grande chance com o Rafael Longini. O Longini conseguiu desperdiçar de uma maneira muito feia. Chutou quase na pequena área e acertou a bola na arquibancada. Uma chance assim inacreditável de ter perdido. Liga o alerta para os torcedores do CRB novo. O CRB precisa se reforçar e trazer reforços que venham para ajudar. Tem aí a especulação, alguns jornalistas já estão dando como certo a contratação do Bruno Costa, que está no Horizontino.
E se ele for realmente contratado, eu vou fazer um vídeo analisando como é que joga o Bruno Costa e o Marcel do CSA. E quem mais vier nesses times. Mas assim, os números desse cara são assustadores. No Paulistão e na Série B, são 9 jogos, se não me engano, e um gol só. E ainda tem outros jogos de outras competições que aí se configuram 18 jogos e aí vai pra um gol e 2 assistências. Um cara que não serve pro Novo Horizontino vai servir pro CRB, que é concorrente do Novo Horizontino. Esse é o tipo de contratação que vai ajudar o CRB a conquistar resultados? Não vai. Assim, beleza. Eu falando isso, pode ser até que esse cara vire o novo Neymar quando chegar no CRB. Mas assim, não é uma contratação que empolga o torcedor. Não é uma contratação. É uma contratação que vai gerar muito mais críticas do que trazer uma tranquilidade ao torcedor. Por quê? Você já tem a opção de atacando de lado. Você já tem o Copete que não tá rendendo. Você já tem um Mike que vem de lesão e também não já tava bem. Você tem o Renato voando, mas só ele. Porque os outros atacantes de lado do CRB, Christian Eto'o, a gente sabe que a situação do atacante de lado do CRB é gritante. É só o Renato que presta e mais ninguém. Porque assim, até os caras que vieram com o nome, como Copete e Mike, não rendem. E aí você vai trazer Bruno Costa pra competir com esses caras, pra fazer sombra ao Renato, pra ser o cara do segundo tempo. É preocupante. O time do CRB precisa contratar jogadores pra realmente vir para disputar a posição. O Yuri entrou até bem, gostei da entrada do Yuri, acho que tá pegando um pouquinho mais de ritmo, mas ainda muito longe de ajudar o CRB com algum impacto quando entrar no segundo tempo. Mas assim, os times aqui de Maceió tem que abrir o olho nesse mercado porque tem que contratar com muito acerto. O CSA precisa acertar muito nas contratações. O Marcelo Cabo precisa, tipo, o Cabo vai, eu acho que vai melhorar um pouco o time, vai organizar, vai. Mas o time do CSA é muito limitado. O time do CSA tem problema na linha defensiva, tem problema muito sério no meio campo, tem problema muito sério no ataque, principalmente pelos lados. O time do CRB tem um banco assustador. O banco do CRB, quando você olha assim, é assustador. Ah, voltou o Auremi, que eu achei que não entrou mal, e o Copete mais uma vez entrando sem agregar nada, então precisa ter mais opções. Eu acho que o CRB, para competir com um pouquinho mais de tranquilidade, precisa ter nomes mais certos no banco. Quando a torcida olha que vai entrar Everson, que vinha entrando, não entra mais, mas vinha entrando, que entrava Christian Eto'o, e talvez entre agora Bruno Costa e outros jogadores, é preocupante. Você tem que vir com jogadores um pouquinho com mais segurança no clube para você fazer partidas mais tranquilas, até para manter o nível. O CRB fez um final de primeiro tempo muito bom. Agora, para você manter o nível no segundo tempo, você vai ter ali 10, 15 minutos que seu time titular do primeiro tempo vai jogar bem, mas o resto você precisa ter alterações à altura dos jogadores que começaram atuando. Então, assim, as situações dos times. Vamos fazer um resumo. Asa, situação preocupante, mas a tabela ainda dá esperanças, mas precisa se movimentar no mercado para ajudar o Celso Teixeira a ter um trabalho mais tranquilo. Cruzeiro está numa situação confortável, mas que precisa também de peças para manter o nível e conseguir competir com esses times aí que estão brigando para entrar no G4. CSA talvez vá ser um time mais organizado com cabo, porém tem problemas na linha defensiva, precisa trazer reforços, precisa trazer muitos reforços desse meio campo e de atacantes, tanto de lado como reserva para o Tagliari. E o CRB da mesma forma. Teve um impacto agora, um choque de realidade, mostrando que o CRB não é o Bayern de Munique, que é só ganhar. Começou a esbarrar em problemas, precisa se reforçar bem, precisa ter opções de bancos boas. Os segundos tempos do CRB, geralmente quando os titulares saem, o time cai pra caramba. Então, os times alagoanos têm situações específicas, mas que podem melhorar muito se as diretorias contribuírem, beleza? Giro de notícias, ok. Os times ainda vão demorar um pouco para jogar, tanto o CRB quanto o CSA, já jogam na semana que vem. Vamos esperar algumas confirmações de contratações para a gente analisar como esses atletas jogam, porque um vídeo só com um vai ficar. Ou vou ter que encher muita linguiça para fazer um vídeo completo, ou vai ser um vídeo muito curto. Então, vamos esperar aí algumas contratações para a gente analisar como esses atletas jogam e como eles podem agregar no CRB e no CSA.
beleza? Pra você me acompanhar nessas novidades, notícias do dia a dia que não dá pra fazer vídeo, minhas redes sociais aqui embaixo, como sempre. Agradeço muito sua audiência. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Deixe seu like. Compartilhe, por favor, se você sabe de alguém que vai gostar desse tipo de conteúdo. E a gente se vê durante a semana aí com mais novidades, beleza? Um abraço a todos.